Olá, meus amigos, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a que horas você está me vendo, ou de madrugada, não é isso? Importante que nós estamos juntos para mais um momento devocional na série Orando os Salmos. Nós estamos aqui juntos refletindo num salmo importante, enriquecedor, e nós já estamos hoje na conclusão, né, no que nós chamamos de episódio 2. Aqui no canal, se você está comigo pela primeira vez, você encontra o episódio 1, onde nós temos a primeira parte da reflexão no Salmo de número 5. Como é que eu faço para encontrar? Quando terminar o vídeo, você vai ao nosso canal e localizará com certeza ali o episódio 1 do Salmo 5. Para isso, desde já se inscreva, ative o sininho para receber os demais vídeos que colocamos aqui e deixe o seu joinha se você gostar desse vídeo, tá bom? Vamos juntos? Salmo de número 5, nós vamos a partir do verso 8, tá? No último encontro falamos até o verso 7, não é isso? Então, verso 8 em diante vai nos dizer assim: Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça por causa de meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante da minha face. Mais um salmo de Davi, você conhece o histórico do salmista Davi, o rei Davi, o rei guerreiro, batalhador, e mais uma vez ele se vê o quê? Cercado aqui, não é? Por inimigos, por batalhas. E no verso de número 8, ele está mostrando para todos nós que diante do ataque do inimigo, ou alguns ataques dos inimigos, demandam muito mais do que um pedido de socorro. Nós precisamos, sobretudo, pedir também a Deus a sua direção. Nós não podemos enfrentar batalhas sem a direção de Deus. Lembra? Quem é o general do nosso exército? É Jesus Cristo, vencedor invicto. Assim, se eu agir pelo que eu penso, se eu agir na força do braço da minha carne, eu não vou vencer. Tempo de batalha, em todo o tempo da vida nós precisamos da direção do Senhor. Mas o tempo de batalha nós precisamos dos comandos, das estratégias daquele que é o general. Lembra, eu comentei dias atrás, há uma canção muito bonita que diz que em tempos de guerra não podemos parar de lutar e não podemos parar de adorar. As nossas armas não são carnais, as armas da nossa milícia não são carnais. Por isso nós precisamos dos comandos, da direção do Senhor. Usar as armas espirituais, a oração, o jejum, a dedicação, a atenção, aqui um tempo de atenção à palavra de Deus, como você está fazendo agora. Então, mais do que socorro, nós precisamos de direção. O servo de Deus numa batalha, ele não vai fugir, ele não vai se acuar, ele não vai procurar um lugar para se esconder. Ao contrário, ele precisa avançar, porque o tempo da batalha passa, a luta passa. O que permanece é a vitória através da presença de Deus. Então, para avançar, nós precisamos de direção. Essa confiança do salmista aqui pedindo mais do que socorro, pedindo direção, mostra que é muito importante permanecer fiel a Deus, mesmo nos momentos de perigo, nos momentos de perigo, nos momentos que o medo quer tomar conta de você, circunstâncias difíceis, ameaças. Não arrede o seu pé, mantenha a posição de fidelidade a Deus. Não arrede o seu pé do caminho da fidelidade, mas permaneça sobretudo confiante. Qual era o segredo de Davi? Era esse, exatamente esse. Você vai ver que não apenas com Golias, mas em muitas outras lutas que Davi enfrentou, a grande arma foi a confiança.
Os inimigos pareciam mais fortes, os inimigos pareciam mais treinados, mas Davi nunca arredou o seu pé do caminho da fidelidade. Davi nunca deixou de confiar. Então ele prevalecia. 2 armas muito importantes: fidelidade, confiança. Em volta vai ter sempre os inimigos zombando e dizendo: mas você vai permanecer fiel? Olha o que está acontecendo na sua vida. 2 coisas. Primeiro, que você não precisa dar ouvidos a essas pessoas. Segundo, que você não precisa responder a elas. Você precisa apenas se manter fiel ao Senhor e o Senhor responderá. A resposta vem do céu. Para todo aquele que se mantém fiel. Dá até uma rima, não é? Mas é a maior realidade, tá? Para aquele que se mantém fiel, a resposta vem do céu. Vamos prosseguir, versos 9 e 10. Olha o que o salmista diz. Porque não há fidelidade na boca deles. Sua parte interior é muita perversidade. Sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam com a sua língua. Aí ele ora no 10, dizendo: destrói-os, ó Deus, que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora na multidão das suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Versos 9 e 10. Davi está falando sobre os inimigos, né? E ele está dizendo algo muito importante de observar. A boca dos inimigos era como um sepulcro aberto. A língua deles era mortal, afiada para o mal. E quantas pessoas se deixam levar por esse tipo de situação? Deixam as suas bocas serem usadas como um sepulcro aberto, usam a língua às vezes como uma arma mortal. Então aqui nós temos 2 ensinamentos, 2 chamadas assim de atenção que Deus nos dá para estarmos vigilantes. Primeiro, é preciso que você use a espada do Espírito para cortar toda palavra maligna. Então, nas suas orações, repreenda o olhar altivo, o olhar invejoso, a palavra maligna. A gente não sabe, não é, o que está sendo proferido contra nós, e não vamos ficar paranoicos. Alguém está falando alguma coisa contra mim? Não. Se você tem comunhão com Deus, lembra do verso 8? O Senhor nos dá a direção em tudo. Sobretudo, as nossas orações precisam ser direcionadas por Deus. Por isso é importante a prática diária da oração. Você ganhando essa comunhão com Deus. Por quê? Se em algum momento for necessário repreender palavras contrárias, palavras altivas, o Espírito Santo, no momento que você estiver orando, ele vai pôr isso na sua boca. Ele vai te dar autoridade. E você vai dizer: eu repreendo toda palavra contrária, toda palavra maligna. Eu repreendo todo questionamento da inveja. Porque às vezes não é assim que as pessoas falam. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ela consegue e eu não consigo? Então, os questionamentos da inveja e toda a seta, dardo inflamado que se forma através de palavras, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Palavras não são coisas sem importância, soltas ao vento. Por isso agora, quero comentar o segundo ensinamento. O primeiro, que nós estejamos alertas, que nós não deixemos as palavras soltas. Se o Espírito Santo nos tocar, ainda que nós nem mesmo saibamos se alguém está falando contra nós, mas o Espírito Santo tocou, repreenda. Outra situação, ainda nesse primeiro ensinamento, alguém fala algo e você tem conhecimento do tipo, alguém brincando profere uma maldição, alguém brincando lança uma palavra de derrota na sua vida. Você não precisa entrar em confronto ali com aquela pessoa, mas no seu espírito você repreende, você diz: em nome de Jesus, está quebrada essa palavra. Em nome de Jesus, está anulada essa palavra.
esse decreto, porque às vezes o inimigo ele pega palavras soltas de forma tola, sem sabedoria, e ele tenta transformar em decretos no mundo espiritual. Então, está anulada essa palavra contrária, negativa, em nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus. O segundo ensinamento que nós extraímos daqui é que nós precisamos estar atentos. O que tem saído da nossa boca? Que tipo de palavra você tem proferido? Pessoal, a murmuração é uma maldição terrível. A reclamação é como uma âncora amarrada no seu pé que te puxa cada vez mais para baixo. O objetivo da murmuração é levar para o abismo. Nós temos exemplos na palavra de Deus, vários, mas um que se encaixa bem aqui, já que nós estamos falando e comparando a murmuração a uma âncora, é o caso de Corá, Datã e Abirão. Quando eles começam a murmurar, a reclamar e de forma injusta se levantam contra Moisés. De forma injusta. Moisés estava liderando debaixo de um comando de Deus. O que a Bíblia diz? Que a terra se abriu. E ali nós temos na nossa leitura, nós observamos o que acontece. As pessoas descem. A murmuração, ela leva sempre para baixo. A murmuração, ela traz um ambiente pesado, ruim. Murmuração é ambiente propício para o maligno operar. Quando a gente fala de murmuração, se a gente quiser usar uma outra palavra, reclamação. O que significa reclamar? A própria palavra já, se você fizer uma separação aí da palavra, vamos dividi-la em duas partes. A primeira consoante, a primeira vogal, re, que vem de ré. O que é? Quando você fala, vou dar uma ré com o meu carro, você vai para frente? Não, você vai para trás. Tá? A segunda parte da palavra é clamar. Então, reclamar é pedir para ir para trás. Reclamar é pedir para recuar. Reclamar é pedir para não crescer, para decrescer. Então, olha que coisa horrível. Se você quiser usar a palavra murmuração, já tem tudo isso que eu acabei de te explicar. Não, então não vou falar murmurar. Eu vou reclamar. Pior ainda, está engatando uma ré e está clamando para ir para trás. Então, nesse momento, nós não analisamos apenas aquilo que sai da boca dos inimigos, mas aquilo que sai também da nossa boca, porque às vezes você tem sido o seu maior inimigo, sabia disso? Se você já acorda reclamando, já acorda murmurando, se você profere palavras ruins, entre num propósito com Deus. Existem guerras contra a nossa carne que nós só vencemos no jejum e na oração. Talvez você esteja me ouvindo e diga, pastora, eu sei, eu tenho consciência, minha boca é pesada, minha boca é terrível, mas eu tenho orado, eu não consigo. Faça um propósito de jejum dentro daquilo que você puder. Se você tem saúde para isso, se você não tem uma contraindicação médica em relação ao jejum, se você desfruta de condição para jejuar, faça isso. O jejum é uma arma espiritual muito importante, que o Senhor deixou para nos transformar. O jejum não muda Deus, o jejum muda nós mesmos, porque nós estamos mortificando a nossa carne. Então fica muito atento com isso. O que é que tem saído aí dos seus lábios? Quando o salmista fala que a boca dos inimigos era um sepulcro aberto, mostra uma intenção de matar. Os inimigos estavam dispostos a matar com sua própria língua. Por isso, Davi ele vai pedir que os inimigos eles sejam destruídos pelo seu próprio conselho. Ou seja, na união deles para maquinar o mal, para tramar o mal, para falar o mal.
o que Davi estava pedindo? Senhor, põe uma confusão no arraial dos inimigos. Quando eles se reúnem para traçar estratégias e atacar o seu povo, que eles se confundam, né? E assim também deve ser a nossa oração em relação ao inimigo das nossas almas. E que ele fique confuso quando quiser nos atacar, que ele não nos enxergue, que ele não nos acerte, que ele erre o alvo, tá? Essa era a oração de Davi, tá? Veja, chegando ao final, versículos 11 e 12 do Salmo 5, o que o salmista está falando nesses versículos? Mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti regozijem-se, que eles sempre gritem de alegria, porque tu os defendes. Guarda isso, o Senhor defende aquele que é dele. E que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti. Porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, com favor tu circundá-lo-ás como um escudo. Olha que coisa fantástica, a proteção de Deus para todos aqueles que permanecem fiéis. Lembra lá em cima, verso 8, onde começamos? A importância de permanecer fiel a Deus, mesmo nos momentos de perigo, nas circunstâncias ameaçadoras. Aqui está a recompensa. O que o salmista está dizendo? Que a estes o próprio Deus defende. O que nós falamos no início? Jesus, ele é o general de toda a batalha. Quantos testemunhos eu tenho para contar para você, não vai ser agora, não é? Mas de grandes livramentos que o Senhor me deu. Quantos testemunhos você tem para contar? Inclusive, você pode deixar aqui nos comentários. Quer contar um testemunho? Aqui abaixo desse vídeo, comente o livramento de uma situação de perigo que o Senhor te deu, não é? O livramento de uma situação ameaçadora que o Senhor realizou. Vamos interagir, povo de Deus. Deixa aqui pra gente, para conhecermos o seu testemunho aqui embaixo, tá? E aí todo mundo que vê o vídeo vai ter uma ideia. Eu não posso me alongar aqui, meu tempo está quase esgotando, eu não posso te contar o testemunho, mas você pode deixar aqui abaixo, você vai me ajudar com isso. Os testemunhos ficam aí, a sua responsabilidade, tá bom? Pra gente enriquecer esse vídeo com testemunhos também. Ai, pastor, é longo. Resume, faz um resuminho, escreve resumidamente e deixa o seu testemunho aqui embaixo, tá? Eu vou gostar muito de ler o seu testemunho. Então, o salmista está dizendo o quê? O Senhor protege aquele que permanece fiel. E por que eu estou pedindo o seu testemunho? Porque nós vamos ver ali, né? Eu tenho certeza que você que está me assistindo, assim como eu, para a glória de Deus, já permaneceu fiel em muitas situações de perigo, em muitas situações ameaçadoras. E assim como Deus me deu livramento, deu a você também. O seu testemunho vai ilustrar isso que o salmista está falando aqui. O salmista, quando ele diz assim, tu os defendes, né? O que ele está falando? Deus defende aquele que permanece fiel. Isso nos dá a ideia de todo um equipamento de proteção na batalha. Então o Senhor, ele é o nosso escudo, ele é a nossa espada, ele é o nosso capacete, ele é o nosso calçado da preparação do evangelho, ele é a nossa couraça da justiça, não é? Ele nos defende à frente, à retaguarda, à direita, à esquerda. Lembra do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor nos circunda. Quando o salmista fala circundá-lo-ás, significa que ele nos cerca. O que é circundar? É você fazer um círculo de proteção. E a palavra circundá-lo-ás nos dá a ideia de um escudo que é chamado broquel. Salmo 91 também fala, tu és o meu escudo e o meu broquel, não é isso? O que era o broquel? Aquele escudo que cobria todo o corpo do soldado.
Nós estamos acostumados a ver em filmes de batalha aquele escudo redondo, né? Que o soldado embraça o escudo e ele precisa mobilizar, né? Para defender o rosto ou descer a altura dos órgãos vitais, do coração. Na verdade, a gente vai ver lá nos filmes mais antigos, a gente encontra esse tipo de escudo, o broquel, que cobria todo o corpo do soldado. Então o soldado fincava o escudo, descia um pouco o corpo e ficava todo ele coberto por aquela proteção. É este tipo de proteção que o nosso Deus oferecia ao salmista. É esse tipo de proteção que o nosso Deus nos dá. Então eu quero fechar este vídeo antes de orar, dizendo a você, está em batalha, está em luta, não tema. Toda esta proteção, todo esse favor do Senhor está à sua disposição. Basta buscá-lo. E sabe por que Deus te oferece tudo isso? Porque, acima de tudo, o Senhor te ama. E Ele não quer que nem mesmo um fio de cabelo aí da sua cabeça pereça, tá? Ele quer te proteger, Ele quer te guardar. Para isso, basta que você abra o seu coração, creia nesta palavra, receba esta palavra e exercite a tua fé sobre esta palavra em todas as batalhas que você estiver enfrentando. Se você já tem o seu coração aberto para Deus, receba mais essa palavra nessa noite e se posicione com fé, embasado nela, porque a vitória é tua, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro em favor de todos aqueles que estão em batalha, Senhor. Batalhas que muitas vezes se montam aqui no mundo físico, mas toda batalha tem sua ramificação no mundo espiritual. E eu intercedo nessa hora para que o Senhor general de toda guerra tome frente nessa batalha. Ordene a tua milícia de anjos guerreiros agora. Que haja confusão no arraial dos inimigos, Senhor. Que este teu filho, essa tua filha, possam olhar para ti nessa hora e que sejam iluminados, como assim também disse o salmista, pelo teu poder, pela tua graça. Se eles estavam se sentindo fracos, abatidos e frágeis, meu Deus, derrama nesse momento uma unção especial e poderosa sobre a vida deles, reanimando, reavivando o coração dos teus servos, que se levantem nessa noite como soldados, meu Deus, para vencer toda guerra contra a enfermidade, toda guerra contra os cativeiros, guerra que está no seio deste lar, guerra que está no local de trabalho, guerra que às vezes está até no meio da igreja, guerra que está no círculo de amigos, guerra que está no meio da parentela. Em nome de Jesus, que todas estas guerras sejam vencidas. Eu repreendo todo o mal, e eu declaro a cura para os que estão doentes, a quebra do cativeiro, aqueles que estão, Deus, amarrados, atados, os que estão abatidos, sejam libertos nesta hora pelo poder do nome de Jesus. Que esta palavra entre no espírito daquele que me ouve, que essa palavra gere transformação, pois o Evangelho é poder de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor é poder do Senhor no nosso espírito. Que seja derramado este poder sobre todos aqueles que oram comigo agora. Que o Senhor abençoe essa casa, essa família que se une em oração. Que o Senhor abençoe os filhos que estão recebendo intercessão dos pais agora. Ó Deus, os pais que são apresentados pelos filhos. Todo o círculo familiar seja alcançado de maneira poderosa em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Nós aqui agradecemos a Ti na certeza da vitória, posicionados na fé, desde agora e sempre. Amém. Amém, queridos. Chegamos ao final do nosso encontro. Se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar o seu joinha, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo. Ative o sininho para receber os nossos vídeos, tá bom? Se o Senhor permitir,
voltamos no próximo vídeo, voltamos com o Salmo de número 6. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Tchau.